Olá, sexto ano. Na aula de hoje, a gente vai continuar a estudar o capítulo 3 do nosso livro, que fala sobre matéria e a sua composição. Para dar início, a gente precisa revisar alguns pontos importantes. Primeiro é de que a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? E que essa matéria, ela é formada por substâncias. As substâncias, elas são os componentes da matéria, certo? E que quando você tem duas ou mais substâncias reunidas em um único sistema, você vai chamar esse sistema de mistura. E as misturas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser classificadas em misturas homogêneas, que são misturas que apresentam somente uma fase, ou seja, você não consegue diferenciar os componentes que estão presentes ali naquela mistura. Para vocês entenderem, a gente tem aí o exemplo da água e do sal. Se você pegar um copo de água e dissolver nesse copo de água uma colher de sal, você não vai conseguir saber se tem sal nessa água só de olhar. Você tem que provar para poder saber se tem ou não sal. Justamente porque só de olhar você só consegue ver água, você não consegue ver o sal, Então a gente diz que essa mistura é uma mistura homogênea por apresentar somente uma fase. O outro tipo de mistura que temos é a mistura heterogênea. Essa mistura, ela apresenta mais de uma fase, certo? E a gente consegue diferenciar os componentes dessa mistura. Por isso que a gente vai chamar ela de mistura heterogênea, porque hétero vem de diferente, ou seja, mistura com componentes aí diferentes. Um exemplo que eu estou dando para vocês é da água com óleo, que a gente consegue facilmente, só de observar, dizer que ali tem dois componentes diferentes, que é a água e o óleo. Agora que a gente já recapitulou alguns pontos importantes, vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre métodos de separação dos materiais. Grande parte das misturas, elas podem ter seus componentes separados por vários métodos, certo? E existem diferentes métodos para você separar as misturas homogêneas e diferentes métodos para você separar os componentes presentes em misturas heterogêneas. Aqui na foto eu estou mostrando para vocês alguns exemplos desses métodos. Você tem a decantação, a peneiração, a catação. Esses métodos são para separar misturas homogêneas. E já a destilação fracionada, a destilação simples, a evaporação são métodos para você separar componentes de misturas heterogêneas. Para que vocês entendam como é o funcionamento de cada uma dessas técnicas, eu vou explicar para vocês agora, uma por uma, começando pelos métodos de separação das misturas heterogêneas. A gente vai começar pela decantação, que é a nossa primeira técnica. A técnica de decantação, ela é usada para separar misturas do tipo sólido-líquido e do tipo líquido-líquido, por meio da diferença de densidade. Ou seja, eu vou separar misturas que têm sólido e líquido e misturas que têm somente líquido por meio da densidade. A densidade, ela é a relação que existe entre a massa e o volume de um material com relação à pressão e à temperatura do ambiente, que aquele material está inserido. A fórmula da densidade é essa que eu estou mostrando aqui para você, que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Vamos entender como é essa densidade na prática. Observem que na imagem ao lado vocês têm 3 recipientes. No primeiro recipiente você tem água e um pedaço de madeira poroso, certo? Vejam que esse pedaço de madeira, ele está flutuando. Isso quer dizer o quê? Que ele é menos denso do que a água. Por isso, ele está na parte superior dessa mistura, certo? No recipiente 2, você tem água e um pedaço de madeira, só que não poroso. Um pedaço de madeira com uma massa maior do que o primeiro. Então, você pode observar que esse pedaço de madeira, ele está mais imerso dentro da água, mas ele ainda está flutuando, porque ele é menos denso do que a água. Então, ele ainda está na parte superior aí dessa mistura. Já no recipiente 3, observem que vocês têm um cubo de gelo,
que tem uma massa muito maior do que os dois outros pedaços de madeiras. E ele está na parte inferior da mistura, ou seja, ele está na parte de baixo da mistura. Ele está totalmente imerso na água. Isso quer dizer o quê? Que ele é muito mais denso do que a água, por isso que ele está na parte de baixo. Portanto, a relação que eu quero que vocês entendam é que os materiais que eles são mais densos, eles tendem a se concentrar aqui, ó, na parte de baixo da mistura. E os menos densos, eles tendem a flutuar, né, nessa mistura, ficar na parte superior da mistura. Dito isso, agora vamos ver como é a aplicação da decantação em uma mistura sólido-líquido, como vocês estão vendo aqui na imagem. No primeiro recipiente, vocês têm água e areia que estão formando uma mistura, certo? A água é o nosso líquido e a areia é o nosso sólido. Essa mistura ela vai ser colocada em repouso, né, para repousar. E depois de um tempo, o sólido presente nessa mistura ele vai começar a sedimentar, ele vai começar a se acumular no fundo desse recipiente devido ao processo de densidade, né? Porque a areia, nesse caso, ela é muito mais densa do que a água, por isso que ela vai se concentrar no fundo do recipiente, como está se mostrando aqui na figura 2. Então, você tem a água na parte superior, que é menos densa, e a areia na parte inferior, que é mais densa, por isso que ela está se concentrando aqui no fundo. E depois você vai conseguir aí separar a água da areia, como mostra aqui na figura 3. A decantação ela também pode ser utilizada para separar diferentes líquidos presentes em uma mistura. Aqui nós temos o exemplo da água e do óleo, que são dois líquidos diferentes, formando uma mistura. A água e o óleo eles podem ser separados através do processo de decantação utilizando um funil, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Então, nesse funil vai ser colocado a mistura de água e óleo, né? E aí, com o passar do tempo, a água ela vai tender a ficar na parte de baixo do funil, como está sendo mostrado aqui, e o óleo ele vai tender a ficar na parte de cima, porque o óleo ele é menos denso do que a água, por isso que ele fica na parte superior. E aí depois você consegue separar esses dois líquidos por meio dessa torneirinha que existe aqui nesse funil. Então essa torneirinha ela vai ser aberta, essa água ela vai descer por esse canal do funil e ela vai ser recolhida aí nesse recipiente. E o óleo ele vai ficar na parte do funil. Então, quando a água descer por completo, a torneira é fechada e separando aí a água do óleo. Agora eu vou explicar para vocês uma outra técnica que é a de filtração simples. Ela é um método que utiliza um funil com filtro para separar um sólido de um líquido. Vamos ver como isso acontece. Na figura 1, percebam que vocês têm uma mistura presente aqui nesse recipiente de líquido e sólido. E vocês têm um funil com um filtro e vocês têm aqui um outro recipiente que vai receber o filtrado, certo? Essa mistura ela vai ser despejada dentro desse funil e os resíduos sólidos eles vão ficar retidos aí nesse filtro que tem dentro desse funil. E o que vai passar através desse filtro é somente o líquido, que é o que a gente está chamando aqui de filtrado. Isso pode ser muito bem observado quando a mãe da gente está coando o café, onde ela vai utilizar um pano que vai fazer o papel de filtro, separando o sólido, que é o pó de café, do filtrado, que é o café coado, que é o que a gente ingere quando a gente está tomando o nosso café da manhã. Continuando, agora eu vou falar para vocês da catação e da peneiração. Esses dois métodos, eles são utilizados para separar sólidos de tamanhos diferentes, mas vamos entender como cada um deles funciona. A catação, ela é um método manual, certo? Muito utilizado em casa pelas nossas mães. Eu coloquei aqui o exemplo da separação de feijão. É muito comum quando a mãe da gente vai colocar feijão no fogo para cozinhar, ela fazer um processo de catar antes o feijão, para retirar, né, daquele feijão os grãos de feijão que não estão bons para o consumo. Então, essa técnica que ela está usando, a gente chama aí de catação, certo?
Um outro exemplo é a separação do lixo que é utilizada nas indústrias de reciclagem. Os lixos eles vão ser separados de forma manual, como está sendo mostrado aqui na imagem, de acordo com seus tamanhos. A peneiração, ela também é uma técnica manual. No entanto, ela vai necessitar de um instrumento para separar esses sólidos de tamanhos diferentes, que no caso é a peneira. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês de uma pessoa peneirando areia. Percebam que os grãos de areias que são menores, eles passam pela peneira e os grãos maiores, eles ficam retidos na peneira, separando aí esses grãos de areias que são menores dos grãos de areias que são maiores. Uma outra técnica de separação de misturas heterogêneas é a ventilação. A ventilação ela é um método que utiliza o vento para separar diferentes sólidos. Vamos observar aqui nas imagens. Nessas duas primeiras imagens, vocês podem observar a separação de grãos de cafés por meio do vento. É muito comum nas fazendas de cafés as pessoas separarem os grãos de cafés das folhas e de outros cascalhos que vêm juntos do café durante a colheita por meio do vento. Então, eles vão pegar essa mistura, colocar nas peneiras e jogar para cima, como vocês estão vendo nas imagens. E aí o vento vai fazer com que essas folhas e os cascalhos que são mais leves do que os grãos de cafés, eles acabam sendo arrastados pelos ventos e fica somente o grão de café presente ali na peneira. Por isso que esse método é muito utilizado aí nas fazendas. Um outro exemplo é a separação de grãos de arroz, que também vai acontecer da mesma forma como acontece aqui com a separação de grãos de cafés. Agora eu vou mostrar para vocês métodos que são utilizados para separar misturas homogêneas, começando aí pela evaporação. A evaporação ela é uma técnica utilizada para separar uma mistura, certo? Uma mistura sólido-líquido por meio do aumento natural ou artificial da temperatura. Essa técnica ela é bastante utilizada nas salinas, que é os locais onde a gente vai ter a retirada do sal que está presente na água do mar, que depois vai passar por processos de refinamento e vai se transformar nesse sal que a gente consome em casa, que é o nosso sal de cozinha, certo? Mas como é que isso vai ocorrer? De forma muito simples, eu posso dizer para vocês que essa água do mar, ela vai ficar armazenada numa espécie de tanques, como vocês podem ver aqui na imagem. E aí, essa água ela vai ficar exposta ao sol, né? E devido à temperatura do sol, essa água vai evaporar e vai ficar somente o sal, né? Dessa mistura de água e sal, a água evapora e fica somente o sal, e depois esse sal vai ser recolhido, vai ser mandado para as indústrias de refinamento, para que depois ele possa ser comercializado. Então, a técnica de evaporação, ela vai ser utilizada no processo inicial aí da obtenção desse sal. Uma outra técnica é a de destilação simples. Essa técnica ela é utilizada também para separar uma mistura sólido-líquido, só que a gente não vai ter perda do líquido nesse método. No caso, o líquido ele vai ser armazenado, não vai ser perdido, como é na evaporação. Essa técnica ela é bastante utilizada em laboratórios para você poder obter a água destilada. A água destilada ela é uma água que vai ser utilizada na produção de medicamentos e de outros produtos também. Então, ela é bastante utilizada nas indústrias. Uma outra técnica que é bastante utilizada nas indústrias para separar misturas homogêneas é a destilação fracionada. Ela é um método que é utilizado para separar diferentes líquidos presentes em uma mistura, através também do aquecimento dessas misturas em uma coluna de fracionamento. Por isso o nome é destilação fracionada, porque você tem aí a presença dessa coluna de fracionamento. Vamos entender um pouco mais sobre essa coluna aqui na imagem. Observem na imagem que vocês têm o armazenamento de petróleo aqui, e aí vocês têm uma bomba que vai bombear esse petróleo para um outro local, onde ele vai ser aquecido, né? E aí você tem a coluna de fracionamento, que é essa que eu estou indicando.
Essa coluna, ela é toda dividida, por isso que a gente fala aí que ela é fracionada. E em cada região dessa coluna, a gente vai ter a produção de um produto diferente, que são os derivados do petróleo. Por isso que a gente fala que essa técnica ela é bastante utilizada para separar produtos derivados do petróleo, como está mostrando aqui na imagem, como o gás, a gasolina, o querosene, certo? Então, ela é uma técnica bem aplicada em indústria de petróleo. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. E para exercitar o aprendizado obtido na aula de hoje e também nas aulas passadas, onde a gente falou sobre as misturas, sobre os tipos de misturas, eu vou deixar para vocês fazerem a atividade da página 8 e 9 do livro de ciência e também fazer o experimento da página 15 e 16. Até a próxima aula, sexto ano!